Olá, comunidade querida do canal Paz e Bem, da Pós TV 247. Eu sou Mauro Lopes. Este é o programa, este é o curso Retalhos da Nossa História, de número 35, aula de número 35 do Retalhos da Nossa História, o curso do presidente Lula, o curso da história das lutas do povo brasileiro, pedido, exigido, solicitado, encaminhado pelo presidente Lula ao professor Pedro Lima Vasconcelos, ao canal Paz e Bem, quando a gente estava ali encerrando o curso de Canudos. Estamos aqui, o curso está de pé, estamos na aula 35 já, um curso mais prolongado do que um ano, do que pelo menos um semestre letivo acadêmico, e vamos ultrapassar o tamanho de um ano letivo acadêmico ao longo de 2020. Pedro, você está bem? Tudo bem, Mauro? Boa tarde a você, boa tarde a quem nos acompanha. Estamos aí. Hoje é segunda-feira, dia 27 de janeiro de 2019. Hoje eu estou dizendo a transmissão ao vivo, às 5 horas da tarde, agora 5h02, na transmissão ao vivo pelo canal Paz e Bem. Na terça-feira, dia 28, muito provavelmente no final da manhã, retransmissão pela Pós TV 247. Deixa eu ver quem já está na sala de aula aqui. Essa turma aqui na sala de aula, às vezes os alunos são relaxados, são pontuais. Ah, tá cheio de gente. Aqui, a Vilma Pasqualina Pedó já está aqui. O Kleber Antônio dos Santos, presente diretamente do Rio de Janeiro. O pessoal ainda diz presente, Pedro. Quem fez a chamada, o pessoal já está presente aqui. A Roberta dizendo: olá, gente linda de Londres. Regina Parenza, boa tarde, professores. Na verdade, é um professor só. E tem um retorno rolando aqui. Espera aí. Vamos encerrar com esse retorno. Pronto, acabou. Vamos lá. É nós aqui. A Titia Dinda. Titia Dinda, gostei. Titia Dinda dizendo assim: boa tarde, Mauro e professor, grande abraço. Roberta, mais uma vez, adoro os retalhos. A Titia Dinda, lá de Fortaleza. Silvana Ferreira, muitíssimo boa tarde, Mauro e Pedro. Carmo, presente. Silvana Zanella Gorian, dando o salve dela. A Doraci Barbieri, boa tarde. Vivi em Sapiranga até os anos 70. Então, nós vamos falar aí de Sapiranga. Acertou. Exatamente. Rio de Janeiro. Verônica Vidal, boa tarde, Mauro e professor Pedro. Gente, vai chegando na sala de aula essa aula de hoje sobre os Mucker, a invenção dos Mucker. Religião, comunidade e massacre pelo Exército Brasileiro. Massacre pelo Exército Brasileiro. Sempre massacre pelo Exército Brasileiro é a grande constante da história das lutas do povo desse país. Pedro, antes de começar, rapidamente... E esse livro aí de Canudos, hoje, no Giro das 11, o Sálvio da Cota Editorial já avisou que está quase pronto, é isso aí? Está quase pronto. Está quase pronto. Então, na revisão dos capítulos, nas leituras, para dar conta dessa tarefa, né, que para mim tem um ineditismo, né, que é justamente o de transformar o que foram as nossas conversas, né, ao longo de 10 encontros, em texto corrido, né? Um capítulo, outro e outro e outro, né? Dando uma sequência, tirando uma coisa ali, uma coisa que tinha a ver mais com aquele momento, enfim, dando uma linearidade e, ao mesmo tempo, tentando manter o tom coloquial, não é? Que marcou as nossas conversas a respeito do assunto. Vamos ver aí, até o fim do mês a minha revisão deve estar pronta. Isso é importante. Este livro do curso Canudos, o Belo Monte de Antônio Conselheiro, ele é próximo do que foi o curso, mas ele não é exatamente igual ao curso. Ele tem mais referências bibliográficas, ele vai estar mais, assim, denso do que, naturalmente, né, do que um curso feito pela TV. Acho que vai ser muito legal, vocês vão gostar, todo mundo vai gostar muito. A Leide Silveira, boa tarde. Fortaleza, Ceará. Maria de Lourdes dos Santos, mandando boa tarde. Professor Pedro, Recife. Aqui, Adelmar Carabajal. Os Mucker é aqui na nossa região das Alemanhas, em Sapiranga e Vale dos Sinos, uma região muito conservadora. Mas já está chegando. Os Mucker estão chegando aqui, a turma dos Mucker está chegando aqui. Coisa boa. Jorge Lula Barreto, mandando boa tarde. Vânia Reis, a Vânia Reis dizendo, minha primeira aula presencial, que emoção. Nossa, também.
Vamos lá, professor Pedro. O que foi este evento dos Mooker ali no Rio Grande do Sul? Então, Mauro, esse evento ele tem muitas características peculiares. E por isso eu, inclusive, sugeri, né, que a gente colocasse o nome de invenção, né, no título para o nosso encontro aqui, porque muitas vezes as leituras, as poucas, deve-se dizer, as poucas leituras que se fizeram a respeito, trataram de associar isso de que vamos tratar com outras expressões de movimentos populares brasileiros. Claro que você tem aproximações, claro que comparações são possíveis, são necessárias, são convenientes. Mas é importante que a gente considere também as particularidades, aquilo que faz da experiência desses Mooker, né, algo que não poderia ter sido em outro lugar, em outro tempo, com outros contingentes humanos, do que estes que foram liderados pelo casal Maurer, a Jacobina Maurer e o seu marido, João Jorge Maurer. Né? Isso ali no final da década de 60 e nos primeiros anos da década de 1870. Portanto, estamos no século XIX, na época final do Império, né? A Guerra do Paraguai tinha acabado de terminar, né? Essa referência é importante, porque a Guerra do Paraguai se deu ali, né? Naquela região de Paraguai, Argentina e o sul do Brasil, basicamente. Né? Veteranos da Guerra do Paraguai participaram da formação do contingente militar que vai massacrar os Mooker. Há uma conexão aí. Isso acontece no interior, o evento Mooker acontece no interior de uma comunidade de imigrantes de origem alemã, estabelecida justamente na região onde hoje você encontra as cidades de São Leopoldo, né, Novo Hamburgo, isso para dizer das cidades mais importantes, e a cidade de Sapiranga, especificamente, né, onde se encontra o Morro Ferrabras, local da casa em que vivia o casal Maurer, né, e que servia de sede para as reuniões que o grupo Mooker fazia. Outro traço importante que é necessário destacar é que, diferentemente do que sugerem títulos que a gente encontra aqui e ali, inclusive de trabalhos importantes, não cabe falar, principalmente, de uma revolta dos Mooker, no sentido de que eles pegaram em armas, começaram a protestar, começaram a fazer reivindicações, ou que eles iniciaram práticas de violência, né, que demandaram a repressão das forças oficiais. Não. Os Mooker constituíam uma comunidade, e alguns dos traços constitutivos dessa comunidade vamos comentar aqui um pouquinho. Agora, esta comunidade começou a incomodar. E, na hora que uma comunidade popular incomoda, a gente sabe como é que as coisas costumam acontecer, nessa relação entre Brasil real e Brasil oficial. Não foi diferente neste caso. A repressão caiu pesada e foram centenas de mortos no final das contas. Sem contar outras eliminações, outras mortes que foram produzidas em anos subsequentes, de pessoas que tinham participado do grupo Mooker. Pedro, eu só estou puxando aqui um mapa para a gente localizar, para você poder localizar rapidamente para a nossa turma, geograficamente, onde foi. Acho que já entrou aí no ar. Sim. Entrou? Sim. Para você poder aí mostrar, indicar. Então, veja, nós. No centro do mapa, Mauro, inclusive aí uma bolinha, né, azul. Isso. Você tem o que hoje é a cidade de São Leopoldo. Aqui. São Leopoldo é o centro, é o núcleo
em que se instalou, a partir de 1824, uma colônia de imigrantes alemães. Agora, aproveitando aí as linhas do mapa, exatamente, você já foi direto lá para o que hoje é o município de Sapiranga, mas tudo isso antigamente constituía, né, esta colônia de São Leopoldo. Sapiranga está bem a leste, né? Você está mostrando aí. Isso, aqui. O cursor, exatamente. Então, veja que há uma certa distância, né, entre o Ferrabras e aquele que era o núcleo urbano mais próximo, que era São Leopoldo. Hoje, São Leopoldo e Sapiranga e Novo Hamburgo fazem parte da região metropolitana de Porto Alegre. Estamos falando dessa região aqui ao redor ali de Porto Alegre, né? Exatamente. Na região, para quem conhece, quem é da região, é a região da planície. Se você sobe o cursor aí, depois de Novo Hamburgo, você vai dar em Nova Petrópolis, que já é uma das cidades da Serra Gaúcha. Certo. Então, entre Novo Hamburgo e Nova Petrópolis, você tem a subida da serra. Mas nós estamos falando aqui de alguma coisa que acontece na região baixa, no Vale do Rio dos Sinos. Perfeito. Essa região aqui do Vale. Exatamente. Exatamente. Perfeito. Tá bom. Então, legal. Estamos localizados. Já estamos localizados. Então, esse dado que a gente já colocou, ele já coloca um elemento, ele apresenta um elemento interessante. Nós vamos tratar de um movimento mucker, que se constitui no interior de uma comunidade de imigrantes de origem alemã. Muito diferente de tudo que nós tratamos até agora. Né? E, Mauro, na maioria, essas migrantes, são de origem protestante. Leia-se, de origem luterana. Mais ainda, ao que parece, algumas dessas pessoas que vieram para cá vieram também porque eram hostilizadas em função de suas pertenças religiosas. Além das questões políticas, das questões militares que estavam assolando a Europa daquela época, né? Mencionam-se as guerras napoleônicas, entre outros eventos. Você tem também um movimento que sacode a Igreja Luterana na Alemanha, que é o confronto que já vinha desde o final do século XVII, atravessa o XVIII e ainda adentra o XIX, que é o conflito representado por uma vertente no interior do luteranismo chamada pietismo. O que era o pietismo? O pietismo era uma corrente de espiritualidade, vamos dizer assim, que acentuava a experiência do contato com o divino, do mergulho no divino, experiência essa que se traduzia, inclusive, e isso é muito importante, em sensações que as pessoas pudessem ter, né? de consciência, de convicção, não meramente racional, não exclusivamente racional, da presença e da comunhão com o divino. Então, isto era mais importante para essa corrente pietista do que a observação das formalidades religiosas. Então, para quem gosta, né, as obras de Johann Sebastian Bach, né, elas estão carregadas desse espírito pietista. Né? São músicas maravilhosas que traduzem sonoramente conteúdos de letras que querem justamente colocar estabelecer quase que sensorialmente, né, esse contato da pessoa fiel, da alma,
com o transcendente. Observação, né, Pedro? Esse movimento que está acontecendo no interior do luteranismo tem o seu correspondente no catolicismo também, né? Você vai encontrar expressões dessa busca de renovação, ou alguns vão falar de avivamento, né, no interior de todas as instituições religiosas. Uhum. Né? Os grupos que hoje nós chamamos de pentecostais, se a gente vai buscar a origem deles, né, vamos encontrar elementos desse tipo. É necessário avivar a experiência religiosa. Assim como os carismáticos católicos. Exatamente. Né? Para além da observância do rito, né, da formalidade religiosa. Então, muitas vezes, essa relação entre essas correntes, vamos chamar pietistas aqui, generalizando talvez indevidamente, e as expressões mais institucionalizadas da religião, às vezes a relação se dá de maneira a estabelecer-se algum tipo de coexistência sem maiores tensões. Mas muitas vezes isso redunda em tensões, conflitos, questionamentos de autenticidade, de legitimidade, de autoridade, etc., etc. Pois muito bem, no mundo luterano alemão, não foram poucos os momentos em que essas tensões se manifestaram. E, ao que parece, algumas das pessoas que vieram nas levas de imigrantes alemães que se estabeleceram na colônia de São Leopoldo saíram da Alemanha não só por questões de empobrecimento ou das guerras, mas também por conta de perseguições de ordem religiosa. E, ao que parece, a gente não tem as informações todas que gostaria de ter, né? Antepassados, tanto do João Jorge quanto da Jacobina, eram justamente pietistas. Uhum. Então, nós poderíamos falar dos Mucker como uma recriação, uma invenção do pietismo luterano num contexto absolutamente diferente, que é o contexto brasileiro, né? Ali o sul do Brasil, enfim, é uma outra terra, é um outro terreno, é um outro contexto, mas, enfim, essas pessoas trazem essa herança, né, e vão tratar de reinventá-la aqui, né, em terras brasileiras. Lá de Porto Alegre, a Verônica Vidal, como sempre, tem que ter o exército, a Josi Negreiros, e massacrou com fica a 70 quilômetros de Porto Alegre. E a Josi, que é de lá, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Rolante, Sapiranga, cidades que formam o Vale do Rio dos Sinos e do Caí, foram colonizadas pelos alemães, que apoiaram em peso Bolsonaro. É verdade, agora teve grande votação lá. A Fernanda Silva Ferreira, mandando boa tarde também. Rose Cabral, Bia Varrela, dizendo: cheguei atrasado, mas cheguei. Boa tarde, comunidade. Fernando Antônio Rezende, grande amigo lá de Brasília. Então, a classe está animadíssima aí para esse nosso encontro de hoje. Você estava, então, descrevendo o cenário, assim, o contexto geográfico e histórico do surgimento desse movimento dos Mucker. Exato. Então, vamos adiante. Em 1824, eu estou fazendo aqui um pouquinho de colocar o contexto remoto, vamos dizer assim, né? Em 1824, chega esse primeiro grupo, cerca de 120 pessoas, mais ou menos. Aí, nesse mesmo ano, chegam os avós de Jacobina. Chegam os pais do João Jorge, alguns anos depois. Ou seja, tanto o João Jorge quanto a Jacobina, eles não são alemães, eles são nascidos aqui no Brasil.
No entanto, a colônia alemã ela vai conservar muitos traços, né, daquilo que essas pessoas trouxeram, inclusive a língua. De maneira que, por exemplo, os cultos eram feitos em alemão. Havia um jornal que será muito importante na campanha contra os Mucker, era escrito todo ele em alemão. E o título era alguma coisa, Deutsche, alguma coisa. Sobre a colônia alemã. Né? E um dado importante também a ser salientado, reforçando o que eu já vinha dizendo antes, né? Boa parte, se não a maioria, desses alemães e alemãs é de origem protestante, de origem luterana, né? Trazendo, inclusive, essa dissidência, ou essa tensão a qual eu já fiz referência. E esse é um dado importante, Mauro, por quê? Porque o Brasil ele é, nesse momento, um país oficialmente católico. E para que esses primeiros colonos e colonas pudessem se estabelecer ali, nas cercanias de Porto Alegre, foi necessária uma negociação, porque essas pessoas traziam sua religião. Como é que elas haveriam de praticar? O que seria exigido, seria tolerado? Quais seriam os termos da negociação? Basicamente, o que se estabeleceu foi o seguinte: estes alemães e alemãs teriam liberdade de culto, mas com duas condições. Era vedado qualquer tipo de proselitismo, ou seja, esses luteranas não poderiam fazer propaganda da sua religião para outras pessoas, no intuito de convertê-las. E outra exigência: essas pessoas poderiam praticar os seus cultos, mas o espaço em que elas se reunissem, a construção eventual que servisse de abrigo de templo, não poderia ostentar nenhuma marca que indicasse que ali se encontrava um templo que não era católico. Não sei se ficou claro. Ou seja, a igreja não poderia ter cara de igreja. Quer dizer, é uma situação de quase semi-clandestinidade, né? Não era clandestino porque era aceito. Tem, mas uma semi-clandestinidade, né? Exatamente. Você não tem cidadania, do ponto de vista religioso, não tem uma cidadania reconhecida, você tem uma cidadania tolerada, né? Ou um traço tolerado. E o símbolo dessa negociação foi o nome que se impôs à colônia: São Leopoldo, o nome de um santo católico. E na justificativa imperial, né, isso foi em 1824, na época de Dom Pedro I, portanto, né, a justificativa foi que o nome da colônia seria uma homenagem à imperatriz Leopoldina. Mas com isso se meteu ali um santo. Né, como o nome com que a colônia seria identificada. Portanto, um nome católico. Né? E, portanto, cerceando, tratando de fechar mesmo, né, qualquer possibilidade de que o luteranismo emergisse, aparecesse para além das fronteiras da colônia, dos limites da colônia. Muito bem. Ou seja, vamos evitar que essa planta exótica vire uma praga nesse país, né? Exatamente. Não. E assim aconteceu não só lá em São Leopoldo, mas em outras comunidades luteranas que foram autorizadas a se estabelecerem no país. Então, nós vamos ter colônia luterana em Petrópolis, no interior do estado do Rio de Janeiro. Vamos ter uma colônia em Limeira, interior de São Paulo. Outra no interior do Espírito Santo, em condições similares. Espírito de gueto, né? Exatamente. Claro que essa solução não ia dar certo, né? Claro que em algum momento isso ia explodir, isso ia extravasar, isso ia suscitar problemas.
A expressão Mucker, né, ela visualiza, ela permite visualizar uma face de uma situação esdrúxula, como essa, né, que fez a instalação da comunidade alemã de São Leopoldo. Por quê, Pedro? O que Mucker quer dizer? Então, Mucker, eu não falava tanto do nome, mas eu dizia que o evento Mucker trazia à tona, tornava evidente que essa ideia de fechar a comunidade num gueto não teria vida longa, né? Mas já que você perguntou, Mauro, sobre a significação da palavra Mucker, então, quem dá a melhor explicação é justamente o professor e pastor também, Martin Dreyer, cuja obra mais importante sobre o assunto eu mencionei na bibliografia, já deve estar disponível para o pessoal. Já está na descrição. A religião de Jacobina. Então, Mucker é uma palavra que vem, obviamente, de origem alemã, que designa o zumbido da abelha. Assim? Sim. Mas este termo era usado não pelos próprios Mucker, mas era um termo com que os seguidores e seguidoras do casal Maurer, de Jacobina em particular, eram chamados pelos seus inimigos. Uhum. Por quê? Por que o zumbido da abelha? Porque se fazia referência, né, com este nome, ao som que emergia das orações que as pessoas faziam. A oração em voz baixa, mas a voz saía. Né? E quem passava por fora, vamos pensar lá que não pode ter expressão pública, grandiosa, não pode, está proibido. Né? Mas o pessoal reza. E aí essas vozes somadas provocavam este zunido, né, que fazia com que os detratores, aqueles que queriam debochar, né, daquelas reuniões, diziam: olha lá os Mucker. Os que produziam esses zunidos similares ao som produzido pelas abelhas. Né? Então, no sentido que a palavra possuía para quem as utilizava, então, Mucker significava, no fim das contas, quem? Os fanáticos. Sim. Os beatos, aquela gente piegas. Esse era o sentido que a palavra adquiriu naquela conjuntura particular. Enquanto isso, os membros da comunidade chamavam os de fora de os debochadores. Aqueles que tiravam sarro, né, que ridicularizavam, né, os membros da comunidade. Outro elemento, podemos passar adiante? Vamos embora? Ainda estamos no contexto, né? Isso. Mas outro elemento a ser destacado é o fato de que, sendo um grupo, a colônia em geral, de maioria protestante, um outro princípio, e um princípio luterano em particular, muito importante, vai se enraizar de maneira criativa nesse contexto, que é o fato, defendido por Lutero, né, a tese defendida por Lutero, de que todo fiel, toda fiel, é sacerdote. Né? Pelo batismo, as pessoas são feitas sacerdotes. A ordenação pastoral não tem a mesma significação que tem no mundo católico a ordenação de uma pessoa que se torna sacerdote, que se torna presbítero. Né? Simplificando as coisas, o pastor ele é uma função, mas ele não tem exclusividades, ele não tem competências que são específicas dele. De sorte que, quando a Jacobina começar a apresentar a sua leitura da Bíblia, suas interpretações, a comunicar suas visões e dizer que ela é uma emissária divina, etc., vamos tratar disso já já, ela não estará fazendo nada que se choque
com a doutrina tradicional luterana. Mas, obviamente, isso incomoda e muito a instituição luterana quando ela chegar, a autoridade do pastor. Né? Porque o pastor chega lá com a teologia dele, com os livros dele, com o conhecimento da Bíblia que ele tem, etc, etc. Ele diz, aqui quem manda sou eu. Né? Só que na lógica luterana isso não faz sentido. Né? Então, a comunidade chega, mas junto com ela não chegaram pastores, muito menos padres. Sim. Essas figuras que pretendem representar, né, a instituição religiosa, seja a católica, seja a protestante, essas pessoas começam a chegar a partir da década de 50. Portanto, alemães e alemãs já estão em São Leopoldo há quase 30 anos. E como é que essas pessoas vivem o seu cotidiano marcado, né, penetrado, perpassado pelo religioso? Nós poderíamos falar, né, fazendo um eco, né, de luteranismo popular, assim como a gente fala de catolicismo popular. Né? O catolicismo brasileiro, em grande parte, ele se desenvolveu numa autonomia muito grande, né, em relação aos padres. Os padres eram figuras rarefeitas. O que a gente tem assistido ao longo dos cursos é, de fato, a constituição de uma, ou mais adequado falar no plural, de espiritualidades populares, que vão nascendo um pouco à margem da instituição, né? Porque a instituição tem uma presença muito, muito pequena, muito precária, né? Diminuta. Sim, sim. O padre demora, sei lá, um ano para visitar a comunidade. Ora, a comunidade tem a sua dinâmica, faz as suas reuniões, as suas ladainhas, as suas devoções aos santos, as suas preces, né? Tudo aquilo que é a dinâmica cotidiana da vida religiosa, ela é conduzida, no caso do catolicismo, por leigos, leigas durante séculos na história brasileira. Ora, no contexto da constituição desta comunidade luterana, né, em São Leopoldo, a gente tem também, durante 25 anos, quase 30 anos, né, a vivência cotidiana da religião conduzida pelas pessoas que constituíam a colônia. De maneira que a atividade que vai ser capitaneada já nos anos 60, quase no fim da década de 60, pelo casal João Jorge e pela Jacobina, né, essa atividade, em princípio, ela não representa nenhuma novidade que produzisse um estranhamento, uma quebra, um desvio daquilo que já vinha acontecendo. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Com a chegada, a partir dos anos 50, dos primeiros padres jesuítas, e, mais ou menos na mesma época, os primeiros pastores luteranos, aí você terá um elemento novo, porque a religião popular terá que lidar agora com figuras da oficialidade religiosa que chegam pretendendo dizer como se pode, como não se pode, o que se faz, o que se deixa de fazer, quem manda e quem não manda. Chegou a hierarquia, acabou a festa. Vão começar as problemas tensões novos. Né? Vão começar problemas novos. Né? A chegada destas figuras representa, então, uma novidade. Mas não chegaram apenas os padres jesuítas que, por exemplo, hoje sustentam a importante instituição universitária, né, a Unicinos, a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, exatamente. Não só os jesuítas chegam, não só os pastores luteranos chegam, também eles têm ali uma importante instituição de estudos na área da teologia,
da ciência da religião, mas chegam também outras figuras que vão caracterizar o que, de maneira geral, a gente chamaria o Brasil oficial. Vão chegar jornalistas, vão chegar figuras relativas ao âmbito da segurança, né? A organização do Brasil real começa a acontecer, só que com figuras do mundo alemão, né? Não vamos esquecer que, nesse contexto, se fala alemão, todo mundo é de origem alemã. Então, a vantagem de ser monitor da aula virtual é que deu para eu ir lá fazer um cafezinho, que eu estava morrendo de sono aqui por causa de Garanhuns. Mas estava ouvindo tudo aqui. É muito bom esse esquema nosso. Vou marcar meia falta para esse meu monitor. Muito legal. Fala. Muito bom, muito bom. Então, chega em 1852, especificamente, um fulano chamado Karl von Clausewitz, que se tornará jornalista. E ele vai editar o periódico ao qual eu já fiz referência, né? No qual toda a propaganda anti-Mucker será veiculada. E o que é que o Clausewitz representa? Não o discurso religioso do padre ou do pastor, mas o discurso racionalista, positivista, cientificista, que marcava as mentalidades, digamos assim, ilustradas do século XIX na Europa e também aqui no Brasil, né? O positivismo, né? O darwinismo, enfim, essas correntes começam a chegar aqui também. O darwinismo, na verdade, vai chegar um pouco depois. De toda maneira, esse discurso racionalista que vê no religioso alguma coisa de retrógrado, de atrasado, de rude, de rústico, de supersticioso, de expressão de gente ignorante. Então, os ilustrados, os esclarecidos chegam, não é, para ridicularizar a expressão popular, né, representada ali na experiência Mucker. Né? Tal qualmente hoje, né? Qual é a aproximação que você está... Não, hoje você tem um movimento similar de uma parte da elite, inclusive um recorte à esquerda da elite, mas da elite, de olhar sem conhecer, de olhar para esse chão da fábrica do movimento evangélico, passando uma régua como se fosse todo mundo fundamentalista, reacionário, de extrema direita, desconhecendo completamente a realidade colorida que dessa religiosidade popular renovada que representam os movimentos evangélicos, né? Porque não é uma coisa só, né? Sim, pois é. Então, primeiro se ridiculariza, depois se destrói, depois você procura saber o que foi. O que aconteceu, né? Primeiro se faz o que um autor que estudou o Belo Monte de Antônio Conselheiro diz, se faz a guerra discursiva, que é a guerra da desqualificação. O próprio nome Mucker já faz parte desse processo bélico discursivo. Depois você destrói, ou você destrói pela palavra inicialmente, depois destrói pelas armas, e depois você vai lá ver, bem, talvez não precisasse de tudo isso, talvez não fosse necessário, né? Talvez outro tipo de atuação oficial fosse mais conveniente, mas a essa altura os ridicularizados já estão, além de tudo, mortos. Sim. Então, muitas pessoas fazendo referências aqui a Unicinos, né, a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, católica, que de fato é uma grande referência progressista no Brasil hoje, né, vinculado diretamente ao Papa Francisco. O IHU Online, que é a pública, recomendo para todo mundo, é a principal agência de notícias da espiritualidade progressista no país hoje, tem artigos absolutamente espetaculares. Há que visitar todo dia.
Todo dia. Quem quiser saber o que acontece do ponto de vista da espiritualidade popular no Brasil, tem que visitar todo dia. IHU Online, procurem. O Pedro Lula Cândido está dizendo unicinos.br. Ou isso, unicinos.br. O Pedro Lula Cândido dizendo aqui, a Unicinos produz muitas teses sobre esse tema. Sim. Nós estamos tratando. Baixei aqui uma tese de doutorado de Daniel Luciano Grever, pelos caminhos de Jacobina, memórias e sentimentos ressignificados, bem interessantes. E o Fernando Antônio Rezende dizendo, há 2 filmes sobre esse tema. Os Mookers, de 1978, a capinha dessa aula é retirada de uma cena do filme, e A Paixão de Jacobina, de 2002. Se posso fazer uma recomendação, vejam o filme de 1978, por mais difícil que seja a assistência, porque, ao que me parece, ele foi feito com muito poucos recursos, do ponto de vista tecnológico e, eventualmente, financeiro, mas é uma filmagem já mais antiga, né? E feita de maneira, eu diria, muito precária. Ele está disponível no YouTube. Eu revi esse filme. Ele é um filme difícil, né? O som é baixo, mas, enfim, ele é feito com descendentes Mooker. O pessoal fala o dialeto alemão, né, que os Mooker provavelmente falavam, do modo como os Mooker falavam. Já o filme A Paixão de Jacobina, enfim, muito, muito, muito glamuroso, para dizer uma palavra eufêmica. Não entra na densidade do problema e resolve a coisa de maneira muito superficial, como se a Jacobina tivesse desenvolvido toda a liderança dela e as eventuais manifestações alteradas dela por conta de uma paixão recolhida que ela teria tido, e só no final isso se manifesta. Enfim, o primeiro filme, esse de 1978, vale a pena ser visto. O segundo filme é mais superficial, pelo menos na minha avaliação. E alguém que nos acompanha fala da importância da Unicinos, que efetivamente trabalha muito esse tema, e também a Escola Superior de Teologia dos Luteranos tem produções importantes. Já que foi feita aí a referência, eu queria mencionar aqui também um autor chamado Adilson Schultz. Ele tem vários artigos que, se as pessoas entrarem na internet, vão encontrar. Se fez um dossiê numa publicação na internet chamada Protestantismo em Revista, né? E os trabalhos do Adilson Schultz são muito bons, são muito didáticos, né? Não dá para citar tudo na bibliografia, mas esse é um autor que vale a pena também investigar. E o professor Martin Dreyer, que eu já citei, ele é um pastor da Igreja Luterana, foi durante muito tempo, não sei se ainda o é, professor na Escola Luterana de Teologia, e no programa de Ciência da Religião que eles têm lá, e na Unicinos. Há uma relação de mútua amizade e acolhida entre católicos e evangélicos luteranos lá em São Leopoldo, há muitas experiências ecumênicas que se desenrolam em torno desses 2 contingentes que têm nessas instituições universitárias expressões muito, muito qualificadas nas produções que fazem. Então, ficam aí as referências. E eu queria também recomendar, Mauro, o trabalho que está citado na bibliografia da Maria Amélia Schmidt-Dick, chamado Afetos e Circunstâncias. É um trabalho belíssimo, de muita sensibilidade, em que a autora diz: é preciso que a gente trabalhe os Mooker como sujeitos. Esse é, inclusive, o subtítulo de um artigo que ela escreveu, né? Os Mooker como sujeitos. Então, quem são essas pessoas? O que elas pensam do mundo? Como é que elas veem o mundo? Como é que elas experimentam os conflitos que vivem internamente e com o mundo à sua volta? Como é que essas pessoas experimentam a chegada do padre? Como é que essas pessoas experimentam a chegada do pastor,
do jornalista, das pessoas que se pretendem superiores porque têm formação acadêmica, ilustrada, etc., etc. Né? Ela defende, basicamente, esse esquema. Para a gente entender a experiência Mucker, é preciso considerá-la na relação que ela é obrigada a estabelecer com esses agentes que a combatem, que é o mundo católico, representado pelos padres jesuítas, o mundo protestante, representado pelos pastores luteranos, que tem a incidência maior, porque a maioria da colônia se declara luterana, e os anticlericais tanto no sentido católico quanto no sentido protestante, mas que na hora de destruir os Mucker, se juntam, né, a esses seus inimigos. Né? Então, você tem as três forças que vão conspirar, vão criar o clima para que a repressão, né, aos Mucker se estabeleça. E, inclusive, o professor Dreyer, ele tem uma avaliação muito interessante. Ele diz, para os jesuítas, os Mucker evidenciam o problema dos protestantes. Está vendo só? Veja o que dá dizer que todo mundo é sacerdote, que todo mundo é batizado. Olha no que dá. Para o pastor luterano, né, os Mucker representam um problema interno à igreja luterana. Né? E para o Koselitz e outros, né, os antirreligiosos, né, os Mucker representam o atraso representado pela religião. Então, voltando ao que diz a Dick, para a gente entender o conflito que levou à eliminação dos Mucker, é necessário verificar que os seus inimigos têm agendas peculiares. Os jesuítas querem defender o caráter católico do Império Brasileiro, né? Os luteranos querem consolidar essa presença exótica, que é uma novidade em território brasileiro. E, nesse sentido, a experiência Mucker depõe contra essa pretensão, enquanto os modernos, os progressistas, né, veem nos Mucker a expressão do atraso que precisa desaparecer para que o Brasil possa ingressar na modernidade, no progresso. Agora, como é que os Mucker se constituem como tais? Esse é o ponto importante, que vai, então, fazer com que nós entendamos por que esse agrupamento, essa comunidade, foi visto como um inimigo por três frentes diferentes, que não temeram deixar de lado as diferenças na hora de conseguirem a eliminação do grupo. Então, veja só como a perspectiva, Mauro e quem nos acompanha, é importante. Alguns dizem assim, é porque os futuros Mucker moravam longe de São Leopoldo. Então, como eles não tinham padre, não tinham pastor e não tinham médico, por exemplo, eles foram obrigados a recorrer ao Wunderdoktor. Assim era chamado o João Jorge Maurer. Wunderdoktor, o doutor maravilhoso. Não é isso, é o contrário. Essas pessoas, desde que chegaram a São Leopoldo, em 1824, elas curam as suas doenças. Como? Elas tratam dos males. Como? Fazendo uso dos conhecimentos tradicionais e populares que já tinham, que trouxeram da Alemanha e que instalaram ali. Algo de que o João Jorge Maurer será uma expressão destacada, porque ele conhecia as ervas, ele conhecia as plantas, ele conhecia os recursos medicinais, né, dos quais ele podia fazer uso, explorando exatamente isso que a natureza oferecia. Então, não é porque eles moravam lá em Sapiranga, era longe
era longe de São Leopoldo, demorava 2, 3 dias para chegar, imagina no tempo de chuva, a gente escuta isso. Ou então, coitados, coitadinhos deles, delas, eles não tinham padre, não tinham pastor, por isso tiveram que contar com a liderança de uma mulher que tinha lá uns ataques de epilepsia, e aí ela dizia que eram visões divinas, e aí o povo acreditava. Coitadinho. Não, a perspectiva é outra, é inversa. Não sei se estão conseguindo me fazer entender. Essas pessoas praticam a religião popular desde que chegaram a São Leopoldo. Sim. E aí emerge um dado fundamental, a liderança de uma mulher. Numa sociedade marcada pelas referências patriarcais. Então, não é porque elas não tinham o padre ou não tinham o pastor que, na falta de outra coisa, a Jacobina serviu de não tem tu, vai tu mesmo. Não é isso, não. É exatamente o avesso. O padre e o pastor representam uma intromissão dentro de uma lógica que já estava estabelecida e acontecendo no cotidiano dessas pessoas. Isso é fundamental que a gente leve em conta, porque senão a gente esquece, a gente perde de vista o que é fundamental, a invenção Mooker. O que essa gente criou, verdade? Criou antes, inclusive, que viesse a ser chamada de Mooker. Não sei se me fiz entender, né? Mas se as pessoas procurarem, vão encontrar esse tipo de descrição. Eram pessoas que careciam do serviço do médico, então iam ao curandeiro. Careciam do serviço do pastor, então iam à Jacobina. Insisto, é o contrário. É o contrário. Foi para desqualificar o trabalho do João Jorge e da Jacobina que foi eliminada a comunidade Mooker. De sorte que as pessoas remanescentes, ou as pessoas que tinham alguma proximidade com o movimento, né, não tinham mais o acesso imediato, o acesso direto, né, à busca da cura dos males do corpo e da alma, para usar a expressão costumeira. Sim. E aí vão ter que se submeter às regras das instituições, né, dos ordenamentos, das oficialidades, etc. Isso me parece muito importante que a gente leve em conta. Com isso, eu já acabei adiantando, né, o eixo em torno do qual esse grupo Mooker se constituiu. Então, ele se constituiu em torno das atividades curandeirísticas do João Jorge Maurer, mas principalmente da liderança religiosa da Jacobina Mendes, quando se casou, adquiriu o sobrenome do marido, Jacobina Mendes Maurer. Que há controvérsias, mas, ao que parece, ela sabia ler razoavelmente, né, em alemão. Então, ela lia os textos da Bíblia, ela os interpretava, né, e ganhava uma aceitação e um reconhecimento daquelas pessoas que começavam, então, a atribuir a ela, né, dar a ela algumas atribuições muito especiais, muito peculiares, no campo de entendê-la como uma emissária do divino. Então, ela falava de visões que ela teria tido de Jesus, né? Ao que parece, ela tinha alguns desmaios ou algumas manifestações que tenderam a se interpretar, as pessoas tenderam a interpretar, e os médicos tenderam a interpretar como manifestações de epilepsia,
né? Mas o sentido que isso adquiria para a comunidade Mucker era um sentido religioso. Uhum. Quer dizer, ela saía do estado convencional da comunicação com os humanos, porque estava em comunicação com o divino. Uhum. E no filme A Paixão de Jacobina, né, o filme de 2002, há uma cena, essa cena muito significativa, em que numa festa do calendário cristão, a igreja luterana está absolutamente vazia. E aí o auxiliar lá do pastor diz, é porque hoje há culto lá no Ferrabras. A comunidade tinha ido toda para lá. Por quê? Porque Jacobina teria anunciado que neste dia faria, né, comunicações de conteúdos que ela teria recebido da parte do divino. Bem, em torno dessas manifestações, dessas práticas, seja em torno da leitura da Bíblia, de comunicações de conteúdos visionários, das práticas de cura realizadas pelo João Jorge, então se constitui uma comunidade que teria pelo menos uns 150 membros bastante fiéis, bastante vinculados ali, mas haveria um grupo de simpatizantes maior que chegaria a umas 1.000 pessoas. Numa colônia que, ao que parece, teria ali em torno de 14.000 moradores, moradoras, esse número é significativo. Sim. Bem, a partir de 1873, as coisas se complicam. Na verdade, desde 71, o afluxo de pessoas ao Ferrabras começava a chamar a atenção. Os Mucker começam a virar notícia. As fofocas, as piadas, os deboches, as zombarias, mas isso vai se ampliando e vai chegando até São Leopoldo, aí começam as notícias e o disse-me-disse, e as pessoas não sabem direito o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Mas, de toda forma, em 1873, se estabelece um tempo de maior tensão. Por quê? Porque o grupo adquire uma coesão maior em torno das atividades conduzidas, principalmente por Jacobina. João Jorge vai ficando um pouco de escanteio em termos do reconhecimento que o grupo confere, né, aos líderes. O disse-me-disse, a fofocaiada, sobe de tom, sobe de tom. E o grupo internamente também se radicaliza. Então, se conta que entre abril e maio deste ano, 1873, houve uma efervescência muito grande no Ferrabras, pelo fato de acontecerem nesse tempo, acontecer um conjunto de várias cerimônias religiosas. Então, Jacobina convoca a população, né, a sua gente, para se congregar ali, para não mais ir à igreja e não mais ir à escola. E não porque ela aposta no analfabetismo. Vamos devagar. Porque a escola acabava se tornando um veículo, da propaganda anti-Mucker. Porque a escola também era um instrumento do Brasil real. Sim. Então, ela ordena que a criançada já não vá à escola. E acontece no 4 de maio de 1873, um culto que marcou no dia da Ascensão, a Ascensão de Jesus. Ali no tempo de
nas imediações de Pentecostes, né? Nesse culto, segundo os relatos, Jacobina teria sido reconhecida como o Cristo mulher. Uau! Imagine você. Nossa! Uns dizem, ela se declarou o Cristo. Nossa! Outros vão dizer, ela foi reconhecida como o Cristo mulher. Isso causou um escândalo. Onde já se viu? Que pretensão é essa? Engraçado, né? Parênteses, Mauro. Você vem do mundo católico como eu, né? No mundo católico se diz que o padre é o alter Christus. Uhum. O outro Cristo. Ninguém estranha. Uhum. No mundo católico convencional, ninguém estranha. Mas que a Jacobina seja vista, ou tenha sido vista, ou tenha se apresentado como tal, um Cristo mulher, é isso só no Samba Enredo da Mangueira, né? Uhum. Do qual que vai tratar aqui. Isso causou um horror, um absurdo. Que negócio é esse? Essa mulher tá maluca! Onde já se viu um negócio desses? Então, aí vem o movimento de oposição também, sobe o tom e começam as movimentações efetivas. Então, por exemplo, um abaixo-assinado, 44 colonos acusa os Mucker. Quais são as acusações? Jacobina teria nomeado seus irmãos e seu esposo como discípulos. Outra acusação, os colonos anunciavam que ela era a manifestação de Deus. Depois, outra acusação, eles não pagam mais as taxas da igreja, da escola, eles estariam estocando armas. O movimento estaria dividindo casais e famílias. Uhum. Por quê? Porque, obviamente, você vai encontrar a situação em que, num casal, numa família ali, o marido adere, mas a mulher não adere, ou vice-versa. Uhum. E aí você tem a discórdia que se estabelece no seio daquela família, e se atribui, inclusive, a Jacobina a leitura de algumas passagens dos evangelhos que tratam disso. Você conhece bem. Sim. Né? O pai e a mãe não vão se entender em relação à adesão a Jesus. Isso será atualizado nesse contexto Mucker, mas no abaixo-assinado, enviado por esses colonos, para o delegado de São Leopoldo, os Muckers são acusados de promover este tipo de discórdia. O João Jorge chegará a ser preso, expedido um mandado de busca e apreensão na casa do casal Maurer. Então, procuram-se armas, e aí se diz que no quarto da Jacobina, que foi invadido, ela estava dormindo e o quarto foi invadido, se encontrou ali uma imagem de Jesus, se encontrou, inclusive, teria sido encontrada, inclusive, uma imagem de Inácio de Loyola, o que denuncia a presença jesuítica na região. Ela é conduzida numa carreta, porque ela estaria em estado de letargia, ela é conduzida numa carreta a São Leopoldo, para ser objeto do escárnio geral, por todo o caminho percorrido, né? Como se fazia com as bruxas exatamente. Exatamente. E há, inclusive, um outro dado que alguns tentaram esconder. Há um trabalho de uma autora, deixa eu ver se localizo aqui, Elma Santana. Ela mostra isso nos trabalhos dela. Tentaram esconder que Jacobina tenha sido levada para a Santa Casa de Porto Alegre. Mas ela foi lá e pesquisou e descobriu, não, efetivamente ela foi levada para Porto Alegre, e a ideia qual era? Era levá-la e interná-la
Sim. Para que ela ficasse bem distante. E, junto com isso, o processo também de patologizar a atividade da liderança religiosa. Né? Um traço muito comum, né, da ação dos agentes oficiais. Né? Com o Antônio Conselheiro, será feita a mesma coisa. Né? Desqualificá-lo como um louco, como um maníaco, como alguém... Enfim, no caso dela, ou ela era uma sonâmbula, ou ela era uma epilética, ou ela era uma doida varrida, ou ela era uma histérica, seja o que for. Né? Mas ela será internada na Santa Casa e ficará lá por 3 Internada à força, né, Pedro? Sim, à força. Sim. Pelo poder oficial. E a ideia era tentar, né, isolá-la. Mas não foi possível manter a situação, inclusive porque, estando ela presa, os muckers se juntaram, se reuniram, mantiveram as atividades, as orações, as preces, os cultos, contrariando a expectativa dos agentes da repressão, né, dos agentes ainda dos combatentes, né, Sim. contra, de que com a prisão e com a desqualificação, com a desmoralização, tanto do João Jorge quanto principalmente dela, o grupo se dispersaria. Muito pelo contrário. O grupo sustentou a trajetória ali dos cultos, etc. No fim das contas, tanto um quanto o outro tiveram de ser libertados pela constatação de que não havia nenhuma doença que justificasse a internação e não havia nenhum crime que justificasse, né, a prisão do João Jorge. Você fez referência à professora Elma Santana, né, que trouxe essa informação relativa à Santa Casa. A Josi Negreiros aqui está dizendo que a professora Elma Santana compilou num livro todas as benzedeiras, né, ela recenseou num livro todas as benzedeiras do Rio Grande do Sul. Ô Pedro, nós já passamos da nossa hora. Nós faríamos os Mucker parte 2 ou vamos encerrar hoje? Como é que você quer fazer? Se você me dá... Quantos minutos você me dá? Eu te dou... 10? Tá? Você manda. Vamos para o fim. Eu penso que o mais importante foi dito. Tá bom. Por quê? Por que o mais importante? O mais importante não é a repressão que vem depois. O mais importante é a invenção, Mucker. Sim. O acento que, em geral, se dá é no final. Uhum. Né? Mas o final é o desfecho. E é um desfecho que não é produzido pelos Mucker, é produzido pelo Brasil oficial. Sim. Né? O que eu posso colocar ainda, agora, bem resumidamente, né, é que, com a volta do casal para Sapiranga, para o Ferrabras, o Grupo Mucker só faz crescer. Né, porque ficaram desmoralizados aqueles que pretendiam desmoralizar o casal. Né? E aí, então, o Koseritz, que é o jornalista, né, é o fulano que faz o papel da mídia incendiária, da mídia antipopular, né, sugere que os Mucker sejam deportados, né, sejam levados, diz ele, para uma ilha oceânica, sejam largados lá. Né? Ele chegou, inclusive, a tentar angariar fundos para solicitar das autoridades essa deportação à força. Né? Por outro lado, os Mucker escrevem uma carta ao imperador, né, protestando contra a perseguição que estavam sofrendo, né, e reivindicando o reconhecimento à liberdade de prática religiosa que tinha sido garantida lá na chegada da colônia alemã, quando ela se instalou aqui no sul do Brasil. Né? Ao mesmo tempo, a própria pregação da Jacobina ganha contornos mais, digamos assim, apocalípticos, escatológicos. Ou seja, ela está entendendo que o Grupo Mucker não tem lugar naquela colônia que agora se assentava em bases artificiais. Né?
cujas regras eram ditadas pelas instituições, sejam as religiosas, sejam as civis, vamos chamar assim, Sim. da política. Então, os seus sermões, suas proclamações, adquirem um tom mais catastrofista, no sentido de anunciar a vinda próxima do fim dos tempos, a volta de Jesus, enfim, elementos que justamente são muito acentuados nas interpretações tradicionais. Mas esses traços só ganham evidência, só ganham força quando o choque entre os Mucker e a sociedade exterior, colonos, as igrejas, a delegacia, o poder do governo da província, né? O conflito fica aguçado. Uhum. E aí a gente vai ter, entre maio, junho, até agosto, né? Até agosto de 1874, uma série de escaramuças, de combates, sendo que haverá um combate mais destacado, mais importante, ali em meados de julho de 74, e, finalmente, o combate de 2 de agosto, quando morrem 17 pessoas, entre elas a própria Jacobina. Muitas prisões, algumas pessoas expulsas da região, algumas pessoas que conseguem escapar da repressão, mas que serão identificadas nas cercanias, serão assassinados depois. Ou seja, você tem ainda um rescaldo, né, das tensões que supostamente teriam sido encerradas ali com o combate em que a Jacobina foi morta. Mas não, haverá rescaldos disso, ainda algumas mortes suspeitas de terem sido praticadas porque se tratava de descendentes de Mucker, ou algumas mortes foram atribuídas a descendentes de Mucker que vingaram a morte dos seus antepassados, né? Ou seja, houve ainda alguns acontecimentos que estiveram, mesmo depois que a comunidade lá em Sapiranga foi definitivamente eliminada em agosto de 74. Uma característica, Pedro, que me parece comum em todos os processos, é que nunca a iniciativa da agressão parte desses movimentos de espiritualidades populares, né? Parece que há uma característica comum a todos eles é o seguinte: deixa a gente viver a nossa vida aqui em paz, é só isso que a gente quer. Nós não queremos derrubar o imperador, nós não queremos acabar com a Igreja Católica, não, a gente quer viver em paz, aqui é o nosso caminho. E esse viver em paz é que é negado, né, pelas elites sempre, né, recorrentemente. Né? Então, no caso Mucker, isso é muito evidente. Isso é muito evidente. De sorte que me parece um equívoco, a gente conversava um pouco sobre isso antes, né, de entrarmos no ar, tomar os Mucker na perspectiva de a revolta dos Mucker. Sim. Né? Como ficou conhecida, né? Como ficou conhecida. Ou tomar os Mucker por aquilo que foi a sua trajetória nos últimos dias, em que as agressões, os efeitos das agressões já se faziam sentir de maneira muito intensificada. Né? Por isso o título que nós sugerimos aqui, para quem nos acompanha, A Invenção Mucker. Sim. Né? Essa gente está inventando o cotidiano a partir da herança que trouxe remotamente da Alemanha, mas que já vinha sendo estabelecida depois de quase mais de 30 anos, 30 e poucos anos de estabelecimento da colônia alemã ali na região de São Leopoldo. Legal. É isso? É isso. Muito bom, muito bom. Gostei. Os Mucker. Saímos de uma longa temporada lá no Nordeste e viemos aqui para o Rio Grande do Sul. Voltaremos ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina, são lugares por onde nós vamos passar. Sim. Nos próximos 2 encontros, gente, temos o Dragão do Mar, vamos lá para o Ceará, portanto,
e Juazeiro. E vamos para o Dragão do Mar e Juazeiro. E a rigor são os 2 últimos encontros relativos ao século XIX, não é? Mas recorde-se que a gente fez as contas, acho que na semana passada a gente falou disso, que vamos tratar do século XIX até chegarmos ao Carnaval, né? Sim. E aí eu disse a você, pode deixar que eu invento mais temas. Ótimo. Já Quanto mais a lutas do selecionar. povo... Hã? Já comecei a selecionar, por exemplo, a Revolta do Vintém. Revolta do Vintém. Isso. Tá bom, já vou colocar. Ela vai entrar quando? Já na próxima, não? Não, vamos tratar do Dragão do Aracati. Tá bom. Né, na próxima vez. Vamos para o Ceará. Legal, vamos para o Ceará. Vamos para o Ceará. Vamos para o Ceará. Alguém aqui me perguntou, deixa eu localizar, quem foi? Não vou achar. A Enádia Cavalcante. Os retalhos passarão pelo Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, no Ceará? Sim, Enádia, mas... Com certeza. Não é século XIX, é século XX já. É uma decorrência, sim, é uma decorrência, um desdobramento das movimentações em torno do Padre Cícero. Isso. Mas já no século XX. Então, nós vamos tratar mais adiante, tá bom? Sim, década de 30. Tá bom. Então, temos 3 encontros ainda sobre o século XIX até agora. Dragão do Mar, Revolta do Vintém e Juazeiro. É isso aí? Isso. Tá bom. Legal. Gente, alegria grande no nosso encontro. Hoje é segunda-feira, agora são 6h20 da tarde, aqui no canal Paz e Bem. Provavelmente, se você está assistindo na estreia na Pós TV 247, é terça-feira, final da manhã, começo da tarde. Mas também você pode estar assistindo a qualquer momento em 2020, 2021, janeiro, fevereiro, março, abril, a hora que você quiser, está aqui à tua disposição essa aula do professor Pedro Lima Vasconcelos. Alegria grande, Pedro. Muito bom. Prazer em reencontrá-lo, Mauro, depois da sua jornada em Garanhuns, terra de Lula. É isso aí. Né? Continuando aqui os nossos retalhos. Uma boa semana para você, para a turma toda que nos acompanhou e até o próximo. Até o próximo. Paz e bem, gente. Paz e bem.